Hoje, em português, nós vamos ver sobre interpretação de textos. Então, o texto pode ser verbal ou não verbal. Se for não verbal, tem que ter texto com signo visual ou com imagens. E se for, vai ser verbal com palavras, assunto e encadeamento. O tamanho. Para que um texto seja bom, não precisa ser grande. Só precisa ter um sentido forte. Por exemplo, tem uma que é stop, cota zero, que é assim, ó, stop. A vida parou ou foi só o automóvel? Isso é Carlos Drummond. Ele tá falando sobre a máquina e o homem juntos, como uma só coisa. Então fala muito em poucas palavras. Outro é o grande mandamento, que Jesus fala, né? Que amar um ao outro. E amar a Deus com toda a força, entendimento, e com um ao outro, como se você ama a si mesmo. Então tem que amem, amém. O contexto também é fundamental. Então tem que ter um contexto histórico dos valores da sociedade e também tem que ter uma informação. O que seria essa informação? Tem por exemplo, um poema que fala assim: onde você é revólver, eu sou coqueiro. Então, onde você revólver, não é que a pessoa é um revólver, é que ela quer violência. Coqueiro dá uma praia, tranquilidade. Então, onde você é violência, eu sou tranquilidade. É antológica ao querer, este Chico Buarque de Holanda. Ou Francisco Buarque de Holanda, né? O contexto é fundamental. Aí, tem dois textos aqui que eu quero mostrar pra vocês. Ó. Discordo totalmente desse ponto de vista. A população indígena tem sido alvo de lento extermínio dessa região do país. O número de mortos vítimas de assassinatos por fazendeiros ou suicídios diante da impossibilidade de ter uma vida decente se acumulam e a desnutrição decorrente de falta de condições para produzir alimento ataca as crianças. Por isso consigo entender a raiva dos brancos que esses indígenas sentem. Aí a pessoa, né, esperta, pega o que tá aqui em amarelo e fala: os índios têm raiva dos brancos. Errou. Os índios não têm raiva dos brancos. Esses índios, nessa condição, por causa que os fazendeiros, que são brancos, matam eles. Eles se suicidam porque eles não têm uma vida decente. Não conseguem trabalhar, as crianças morrem de desnutrição. E tudo isso só nessa região do país. Esses indígenas odeiam os brancos. O rapaz perdeu a família com 5 anos e cresceu na rua, não tendo nenhuma referência para discutir com ele valores e limites. Passou fome, passou sede, apanhou, foi violentado. Negaram a ele educação, saúde e abrigo. Foi vítima de abusos frequentes de policiais que o tratavam como bandido, mesmo não tendo roubado nada. Daí, criminosos que buscavam mão de obra para suas atividades prometeram que nunca mais passaria fome nem apanharia se ele se juntasse ao bando. Quando esse jovem faz a opção pelo crime, no final das contas é a única opção que enxergava para alcançar a dignidade. Então, aí os caras falam assim, ó. Esse psicólogo aí, ele é a favor do crime, ó. Ele fala que a única opção que enxergava para alcançar a dignidade é o crime. Só que não. O rapaz, a família morreu, apanhava, era tratado como bandido. E aí a pessoa tava, humilhada ao máximo. Aí os criminosos, que são espertos, falaram, a gente vai dar o melhor coisa pra você. Você não vai apanhar, você vai ser um homem digno se você fizer o que a gente quiser. Aí eles descontextualizam isso daqui e falam uma coisa que é mentira, tirando da verdade. Isso daqui é verdade, mas eles pegam isso daqui e falam uma mentira. Uma meia verdade é uma mentira completa. Comunicação. Tem várias formas de comunicação. Tem o remetente, ou o emissor, que codifica a mensagem. Público-alvo, aquele que foi escrita e quem pode. Aquele a quem foi escrita a mensagem e pode decodificá-la. A mensagem é aquilo que se transmite, o canal é o meio pelo qual chega ao público-alvo. O código é o conjunto de signos. E o referente é aquilo que se refere na mensagem, o assunto ou situação. A adequação é uma coisa muito importante. Porque, vamos dizer assim, o médico ele fala, você teve uma fratura intrarrenal não sei o que. Eu acabei de inventar isso, não sei se existe, mas tá. Aí o médico fala isso pro paciente e... Desculpa. E o paciente não sabe o que é isso, mas tem vergonha de perguntar.
Aí o médico acha que fez certo, mas na verdade fez errado. Então é muito arriscado usar uma linguagem de um ramo que a outra pessoa não sabe. Aí adequação, outro tipo de adequação por exemplo, eu vou ter uma festa. E aí eu posso falar, ô galera, que tal curtir o som que vai rolar sábado na minha casa? Tudo free, é só chegar. Eu não posso mandar isso daqui pro síndico onde eu moro, do prédio, né? Então eu escrevi aqui um texto, eu não vou ler pra vocês porque vai gastar muito tempo do nosso vídeo. E tempo é ouro. Mas se vocês quiserem pode pausar e ler aí. Roman Jacobson, ou Jacobson, nasceu em 1896 e morreu em 1982. Ele é russo. Ele descobriu 6 funções linguísticas. E cada uma tem a ver com um desses 6 meios de comunicação ou itens da comunicação. Então, a função emotiva, ela privilegia o primeiro, que é o emissor. Então, cartas pessoais, músicas de amor, poemas de amor, né? A conativa ou apelativa privilegia o receptor. Então, por exemplo, anúncios, discursos políticos, tudo isso é conativo. Função poética, ela privilegia a mensagem. A poesia tem que ter um prazer estético, tem que ser bonitinha, né? Tudo quadradinho lá. A função metalinguística privilegia o código. Então, é como fazer uma pintura de uma pessoa fazendo pintura. Ou como fazer uma música de como fazer música. Tem Carlos Drummond fez uma poesia que é: o que é poesia? Uma ilha cercada de palavras. O que é um poeta? Um homem que trabalha a poesia com o suor do seu rosto. Um homem que sente fome como qualquer outro homem. A função fática, ela privilegia o canal. Então, por exemplo, alô, ou o professor fala: ô gente, vamos prestar atenção. Ele tá meio que vendo se o canal tá funcionando. E a função referencial, ela privilegia o referente. Por exemplo, um texto científico é objetivo. Então, outra coisa que é muito importante para você entender os textos é a intertextualidade. Então, relações entre textos. Se eu estou lendo um texto, quando eu li um texto, eu tenho que ter lido outros textos para entender esse texto e outros textos que dialogam com ele. Então, por exemplo, aqui eu falo e como disse Brás Cubas, e aí eu falo o que ele falou. Para eu conseguir entender isso, eu tenho que ler o livro Lembranças Póstumas de Brás Cubas para entender o contexto que ele falou isso, para eu poder entender aquele. Se eu não ler isso, eu não vou entender. Isso é que acontece no que eu li lá do Onde Você é Revólver, Eu Sou Coqueiro. Então, você tem que... tem uma música, né, que é amiga para essas coisas. E tem uma parte de falar, toma um cabral. Aí a pessoa fica, o que é um cabral? Mas a moeda do Brasil, ela mudou várias vezes. Cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo. E o 1000 cruzeiros na época era um cabral. Porque era uma nota, uma cédula, e tinha estampada a foto estampado Pedro Cabral. E então, por isso que eu falo, tome um cabral. Outra coisa também muito importante que as pessoas erram demais é denotação e conotação. Não, isso a pessoa erra demais. Você não pode ler um negócio só pensando que tudo é literal. Tudo é literalmente literal. Então, por exemplo, eu falo... uma coisa eu falar. A gata da vizinha me incomoda. Então, tá falando do gato. O denotativo é o valor literal. Gato é um mamífero felino com dente peludo e pequeno. Aí agora eu falar. A filha da vizinha é uma gata. É óbvio que a mulher não deu à luz, ou sei lá, pariu uma gata, né? Porque é impossível. Tô falando que a filha dela é muito bonita. Então, esse é o valor conotativo. Então, você tem que saber
se tá falando denotativo ou conotativo. Aí você pode pensar, será que ele tá falando que a vizinha a filha da vizinha é um gato? É um felino? Não. Então é um conotativo, que é aquela muito bonita. E aí na conotativa, a figura de linguagem. Tem várias figuras de linguagem, mas eu quero trazer 3 aqui, que é o hipérbato, anástrofe e síntese. Hipérbato é quando você troca a ordem das palavras. Um exemplo muito bom é o hino nacional do Brasil, que é ouviram do Ipiranga as margens plácidas, ouviram dos Ipiranga as margens plácidas, de um povo heróico brado retumbante. Tem 13 palavras, você pode cantar e contar quantas tem. Então, não é assim, não se fala assim, a pessoa não fala. Ela fala, as margens do Ipiranga ouviram o brado de um povo retumbante. O brado retumbante de um povo heróico. Então, esse hipérbato é 2 formas. A anástrofe, que é quando você entende, por exemplo, amor meu. É meu amor, né? Mas a gente consegue entender. Mas aí tem a síntese, que a síntese você não entende nada. Eu vou trazer aqui uns exemplinhos.